Olá, Café com Tarô Mago Rico convida todos a participar de mais uma leitura. Hoje vamos dar continuidade ao Imperador. Estamos falando sobre as 22 cartas dos arcanos maiores. Estamos falando sobre as meditações. Alguém escreveu sobre essas cartas minuciosamente, falando dos símbolos, das cores, dos significados profundos. E eis aqui o Mago Rico trazendo essas cartas, desvendando esses mistérios das cartas do tarô. Sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se. Vou ter prazer de ter vocês aqui no nosso grupo. Bom, continuando com as nossas leituras. A fórmula verum sine mendatio certum et verissimum enuncia, portanto, o princípio da epistemologia, gnosiologia da filosofia hermética com suas 3 pedras de toque. Esse princípio pode ser formulado de várias maneiras. Eis uma delas. O que é absolutamente subjetivo, a experiência mística pura deve objetivar-se na consciência e nela deve ser aceito como verdadeiro revelação gnóstica. Em seguida, deve demonstrar-se certo através de seus frutos objetivos, a magia sagrada. E por fim deve verificar-se absolutamente verdadeiro na luz do pensamento puro, baseado na experiência subjetiva e objetiva pura, filosofia hermética. Trata-se, portanto, da combinação de 4 sentidos diferentes, do sentido místico ou tato espiritual, do sentido gnóstico ou ouvido espiritual, do sentido mágico ou sentido da visão espiritual e, enfim, do sentido filosófico hermético ou sentido da compreensão espiritual. Verdadeiro, sem mentira, certo e veríssimo, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma coisa única. Santificado seja o teu nome. As 3 pedras de toque da filosofia hermética são, pois, o valor intrínseco de uma revelação, verum sine mendatio, a sua fertilidade construtiva, certum, e a sua concordância com as revelações anteriores, com as leis do pensamento e com toda a experiência disponível, verissimum. Em filosofia hermética, uma coisa é, pois, absolutamente verdadeira somente quando é de origem divina, quando produz frutos conforme sua origem e quando se harmoniza com as exigências categoriais do pensamento e da experiência. O hermetista é, pois, ao mesmo tempo místico, gnóstico, mágico e filósofo realista e idealista. Ele é filósofo realista e idealista porque se apoia tanto na experiência como no pensamento especulativo, tanto nos fatos como nas ideias. Para ele, os fatos e as ideias são somente 2 aspectos da mesma realidade e idealidade, isto é, da mesma verdade. Sendo o resumo e a síntese da mística, da gnose e da magia sagrada, a filosofia hermética não é uma filosofia entre as outras filosofias ou sistema filosófico particular entre os outros sistemas filosóficos particulares. Como a Igreja Católica, sendo católica ou universal, não pode considerar-se como uma igreja particular entre as outras igrejas particulares, nem considerar seus dogmas como opiniões religiosas entre outras opiniões religiosas ou confissões. Do mesmo modo, a filosofia hermética, sendo a síntese de tudo o que é essencial na vida espiritual da humanidade, não pode considerar-se como uma filosofia entre outras. Presunção seria, inegavelmente, presunção monstruosa, se se tratasse da invenção humana e não de revelação do alto. Com efeito, se alguém recebeu uma revelação do alto, se a aceitação dessa verdade comporta milagres de cura, de paz e de força vivificante, e se, enfim, ela explica 1000 coisas
inexplicadas e inexplicáveis sem ela, podemos considerá-la como uma opinião entre as outras opiniões? Dogmatismo? Sim, se entendermos por dogma a certeza devida a uma revelação de valor divino, a sua fertilidade construtiva e a confirmação que ela recebeu da razão e da experiência. Quando alguém tem certeza apoiada na concordância do divino revelante, do divino humano operante e do humano compreendente, pode agir como se não a tivesse? Ou deve negá-la 3 vezes ao canto do galo, a fim de ser aceito na boa companhia dos espíritos livres e não dogmáticos, e de aquecer-se com eles ao fogo das coisas relativas da criação humana? Heresia? Sim, se por heresia entendermos a primazia da revelação universal das obras do bem, universalmente conhecidas como tais, e do ideal de universalidade em filosofia. Ora, a filosofia hermética não é filosofia particular entre as filosofias particulares existentes. Ela não o é já pela simples razão de não operar com conceitos unívocos e com suas definições verbais, como o fazem as filosofias, mas com arcanos e suas expressões simbólicas. Comparemos a Tábua da Esmeralda com a Crítica da Razão Pura de Kant e veremos a diferença. A Tábua de Esmeralda enuncia os arcanos fundamentais da obra místico-gnóstico-mágico-filosófica. A Crítica da Razão elabora edifício composto de conceitos unívocos, como as categorias da quantidade, da qualidade, da relação e da modalidade, que todo ele põe em relevo o método transcendental de Kant, isso é, o método de pensar o ato de pensar, ou da reflexão para a reflexão. Esse método é, todavia, um aspecto do 18º arcano do tarô, a Lua. Como veremos adiante, e esse arcano expresso pelo símbolo de lâmina, a Lua ensina de maneira hermética o essencial daquilo que Kant ensina de maneira filosófica sobre o método transcendental. Então a filosofia hermética é puro e simples simbolismo e não tem nada a ver com os métodos do raciocínio filosófico e científico? Sim e não. Sim, enquanto a filosofia hermética é de natureza esotérica, isto é, enquanto consiste em arcanos orientados para o mistério e expressos em símbolos. Não, enquanto ela exerce influência estimulante do raciocínio filosófico e científico de seus adeptos. Ela é cercada, por assim dizer, de penumbra intelectual, filosófica e científica, devido à atividade de seus adeptos, que procuram traduzir em conceitos unívocos e definições verbais, na medida do possível, os arcanos e os símbolos da filosofia hermética. É o processo de cristalização, porque a tradução dos conceitos multívocos ou arcanos de conceitos unívocos é comparável à transição do estado da vida orgânica ao estado de mineral. É assim que as ciências ocultas, como a cabala, a astrologia e a alquimia, derivam da filosofia hermética. A cabala, a astrologia e a alquimia. Essas ciências podem ter seus segredos próprios, mas os arcanos que refletem nelas pertencem ao domínio da filosofia hermética. Enquanto apenas comentário e corolário, a intelectualização da filosofia hermética é legítima e até indispensável. Traduziremos, então, cada arcano em vários conceitos unívocos em 3, por exemplo, e com isso ajudaremos o intelecto a se habituar a pensar hermeticamente, isto é, em conceitos multívocos ou em arcanos. Mas quando a intelectualização da filosofia hermética tem em mira a criação de um sistema autônomo de conceitos unívocos, sem contradição formal entre eles, comete abuso. Porque em lugar de ajudar a razão humana a se elevar acima de si mesma, ela lhe suscita um obstáculo a mais. Ela a escravizaria
em lugar de libertá-la. As ciências ocultas são, pois, derivadas da filosofia hermética pela via da intelectualização. Por isso, não se deveria considerar os símbolos, por exemplo, os arcanos maiores do tarô, como expressões alegóricas das teorias e dos conceitos dessas ciências, porque a verdade é o contrário. As doutrinas das ciências ocultas é que, derivadas dos símbolos do tarô e de outros símbolos, e devem ser consideradas como expressões intelectualmente alegóricas, entre aspas, dos símbolos e dos arcanos do esoterismo hermético. Assim, não se deveria dizer a quarta lâmina, o imperador, é o símbolo da doutrina astrológica sobre Júpiter, mas o arcano da quarta lâmina, o imperador, se revela também na doutrina astrológica sobre Júpiter. A correspondência, como tal, permanece intacta, mas há um mundo de diferença entre esses dois enunciados, porque no caso do primeiro permanecemos astrólogos e nada mais do que astrólogos. No caso do segundo enunciado, pensamos como hermetistas, embora continuemos astrólogos quando o somos. A filosofia hermética não é composta da cabala, da astrologia, da magia e da alquimia. Esses 4 ramos nasceram do tronco e vivem dele, mas não o constituem. O tronco é a unidade manifestada da mística, da gnose e da magia sagrada. Sobre ele não existem teorias, mas experiências, inclusive a experiência intelectual dos arcanos e dos símbolos. A experiência mística é a sua raiz, a experiência gnóstica da revelação e a sua seiva, e a experiência prática da magia sagrada, a sua madeira. Por isso, seu ensinamento, ou corpo da tradição, consiste em exercícios espirituais e todos os seus arcanos, incluídos os arcanos do tarô. São exercícios espirituais práticos, cujo fim é despertar camadas cada vez mais profundas da consciência. Os comentários e os corolários necessários que acompanham essa prática constituem a casca, entre aspas, do tronco. Assim, a chave, entre aspas, do Apocalipse de São João não se encontra em parte alguma, porque não se trata de interpretá-lo para se tirar dele um sistema filosófico, metafísico ou histórico. A chave do Apocalipse consiste em praticá-lo, isto é, usá-lo como livro de exercícios espirituais que despertam cada vez mais profundas da consciência. Camadas cada vez mais profundas da consciência. As 7 cartas às igrejas, os 7 selos do livro selado, as 7 trombetas, as 7 taças significam, em conjunto, um curso de exercícios espirituais composto de 28 exercícios. Porque, sendo o Apocalipse uma revelação escrita, para compreendê-lo é necessário que cada um estabeleça em si um estado de consciência apto a receber revelações. O estado de concentração, sem esforço, ensinado pelo primeiro arcano, torna-se atividade inspirada da imaginação e do pensamento, na qual o eu consciente age em conjunto com o supraconsciente, ensinamento do terceiro arcano. Enfim, o eu consiste para a sua atividade criadora e contempla, passando revista a tudo que já se passou, a fim de resumi-lo, ensinamento prático dos 4 arcanos. O domínio dessas 4 operações psicológicas, simbolizadas pelo mago, pela papisa, pela imperatriz e pelo imperador, é a chave do Apocalipse. Seria vão procurar outra. Também os evangelhos são exercícios espirituais. É preciso não só lê-los e relê-los, mas ainda mergulhar inteiramente em seu elemento, respirar o seu ar e participar como testemunha quase ocular dos acontecimentos neles descritos. E tudo isso como prescrutador
e não como prescrutador, mas e sim como admirador cuja admiração está sempre crescendo. O Antigo Testamento contém igualmente partes que são exercícios espirituais. Os cabalistas judeus, o autor ou os autores do Zohar, por exemplo, usavam-no nesse sentido. Foi assim que a Cabala nasceu e vive. A diferença entre os cabalistas e os outros fiéis consiste em que os primeiros usavam a escritura como fonte de exercícios espirituais ao passo que os últimos a estudavam e nela acreditavam. O fim dos exercícios espirituais é a profundeza. Para que alguém atinja a experiência e o conhecimento das coisas profundas, precisa ser profundo. E o simbolismo é a linguagem da profundeza. Como os arcanos expressos pelos símbolos são o meio e o fim dos exercícios espirituais, dos quais se compõe a tradição viva da filosofia hermética. Os exercícios espirituais comuns constituem a ligação comum que une os hermetistas. Não é o saber comum que os une, mas os exercícios espirituais e a experiência que eles encerram. Se 3 pessoas de países diferentes que tivessem feito o livro do Gênesis de Moisés, da visão de Ezequiel e do Evangelho de São João, objetos de exercícios espirituais, durante vários anos se encontrar-se-iam como irmãos, embora um soubesse da história da humanidade, outro tivesse a ciência de curar e o terceiro fosse cabalista profundo, aquilo que é sábio é resultado da experiência e da orientação pessoais. Ao passo que a profundeza, o nível atingido, é o que há de comum. O hermetismo de profundeza, certo nível de consciência. E são os exercícios espirituais que o preservam. Quanto ao saber dos hermetistas individuais, e isso se implica aos iniciados, ele depende da vocação individual de cada um. A tarefa pretendida determina a natureza e a extensão não só do saber, mas também da experiência pessoal sobre a qual o saber se apoia. Aquele que tem a experiência consegue o conhecimento do que é necessário para o desenvolvimento da tarefa que decorre da sua vocação individual. Em outros termos, sabe o que é necessário para estar informado e para se orientar no domínio que tem relação com sua vocação individual. Assim, o hermetista, cuja vocação é curar, saberá certas coisas sobre as relações entre a consciência, o sistema das flores de lótus, chakras, o sistema nervoso e o sistema das glândulas endócrinas, que outro hermetista, cuja vocação é a história espiritual da humanidade, não saberá. Mas esse último saberá, por sua vez, os fatos do passado e do presente concernentes às relações entre as hierarquias espirituais e a humanidade e entre o que se passou ou se passa no alto e o que se passou ou se passa no baixo, ignorados pelo curador. Mas esse saber, enquanto não se trata dos arcanos, consiste em fatos, embora muitas vezes de natureza puramente espiritual e não em teorias. Assim, por exemplo, a reencarnação não é uma teoria na qual se deve ou não acreditar. Em hermetismo, ninguém pensará em dar-lhe importância com a finalidade de persuadir ou dissuadir alguém da verdade da teoria reencarnacionista. Para o hermetista, ela é um fato conhecido por experiência ou ignorado, como ninguém faz propaganda a favor ou contra de dominarmos a noite e despertarmos de manhã, porque se trata de algo que pertence à experiência, do mesmo modo o fato de morrermos e nascermos de novo pertence à experiência. A respeito dele, temos certeza ou simplesmente não temos. Mas aqueles que têm certeza da reencarnação deveriam saber que a ignorância a respeito dela muitas vezes tem razões muito profundas e até sublimes.
relativas à vocação da pessoa em questão. Por exemplo, quando uma pessoa tem vocação que exige um máximo de concentração no presente, pode renunciar a uma matéria, a uma memória espiritual do passado, porque a memória despertada nem sempre é benéfico, podendo ser muitas vezes fardo. Ela o é principalmente quando se trata de vocação, que exige atitude inteiramente livre de preconceitos, como é o caso das vocações de sacerdote, de médico e de juiz. O sacerdote, o médico e o juiz são obrigados a concentrar tão intensamente em suas ocupações que não devem ser distribuídas pelas recordações das existências anteriores. Pode-se fazer milagres sem a recordação das vidas anteriores, como foi o caso do santo cura d'Ars. Pode-se também fazer milagres com essa recordação, como era o caso de Mr. Philip de Lyon. Porque a reencarnação não é dogma, isso é, verdade necessária à salvação, nem heresia, isto é, opinião contrária à verdade necessária à salvação. Ela é apenas fato da experiência como o sono e a hereditariedade. Enquanto tal, ela é neutra. Tudo depende da sua interpretação. Pode-se interpretá-la de modo a fazer dela um hino à glória de Deus, e pede-se interpretá-la de maneira a fazer dela blasfêmia. Afirma-se com razão que perdoar é conceder a oportunidade do recomeço. E Deus perdoa 70 vezes 7, dando-nos sempre novas oportunidades. Como é infinita a bondade de Deus. Essa é a interpretação para a glória de Deus. Mas quando alguém diz, existe um mecanismo de evolução infinita e somos moralmente determinados pelas vidas anteriores, não existe graça, mas só a lei das causas e dos efeitos. É então interpretação blasfematória. Ela reduz Deus a uma função de engenheiro de máquina moral. A reencarnação não constitui exceção pelo fato de ser passível de dupla interpretação. Todo fato pertinente o é também. Assim, por exemplo, a hereditariedade pode ser interpretada no sentido do determinismo completo, excluindo a liberdade. Portanto, quando a liberdade, também a liberdade moral. Ela pode também ser interpretada como possibilidade de purificação gradual do organismo. Tendo em vista torná-lo um instrumento mais perfeito à disposição da posteridade. Abraão não recebeu a promessa de que o Messias sairia da sua descendência? A mesma promessa não foi feita a Davi? Seja qual for, contudo, a interpretação pessoal de um fato, ele permanece fato e é necessário conhecê-lo para se ter uma orientação no domínio ao qual ele pertence. Assim, os hermetistas têm um conhecimento de fatos diferentes, segundo suas vocações pessoais, mas a filosofia hermética não se compõe da soma dos conhecimentos adquiridos por indivíduos. Ela é organismo de arcanos expressos em símbolos, que são ao mesmo tempo exercícios espirituais e as aptidões que deles resultam. Um arcano praticado como exercício espiritual durante um lapso de tempo suficiente torna-se aptidão. Ele não dá ao discípulo o saber de fatos novos, mas torna-o apto a adquiri-lo quando tiver necessidade. A iniciação é a capacidade de se orientar em qualquer domínio e de nele adquirir o conhecimento dos fatos pertinentes, dos fatos-chave. O iniciado sabe como atingir o saber, isto é, sabe pedir, procurar a resposta e pôr em ação os meios apropriados para chegar a ele. Foram exercícios espirituais que lhes ensinaram isso, nenhuma teoria ou doutrina.
por mais luminosa que seja, poderia torná-lo capaz de saber. Foram os exercícios espirituais que lhe ensinaram o sentido prático, e em filosofia hermética só existe o sentido prático e a eficácia infalível do arcano dos 3 esforços unidos, que está na base de todo exercício espiritual e de todo arcano, a saber, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será dado, Lucas 11:9. Assim, a filosofia hermética não ensina o que é necessário crer a respeito de Deus, do homem e da natureza, mas ensina como pedir, buscar e bater, para se chegar à experiência mística, às luzes gnósticas e ao efeito mágico daquilo que se procura saber sobre Deus, o homem e a natureza. E é depois de se ter pedido, procurado e batido, depois de se ter recebido, achado e tido acesso, que se sabe. Esse gênero de saber, a certeza da compreensão sintética da experiência, a revelação gnóstica e o efeito mágico é o imperador. É o ensinamento prático da 4ª lâmina do tarô. Trata-se do desenvolvimento e do uso dos 4 sentidos. Espiritual. 4º sentido espiritual, sendo o desenvolvimento e o uso dos sentidos místico, gnóstico e mágico, do sentido filosófico hermético. A aptidão para saber é o traço característico essencial desse sentido. Nós o definimos acima, segunda carta, como o sentido da síntese. Agora podemos ir mais longe e defini-lo de maneira mais aprofundada como sentido iniciático, ou sentido da orientação e da aquisição do conhecimento dos fatos essenciais em qualquer domínio. Como funciona esse sentido? À primeira vista, pode-se assinalar que ele não é idêntico ou que se costuma designar como sentido metafísico, entre aspas, já que o sentido metafísico dos metafísicos é o gosto e a capacidade de viver em teorias abstratas, a tendência para o abstrato, ao passo que o sentido filosófico hermético é devido à orientação para o concreto espiritual, psíquico e físico. Enquanto o sentido metafísico opera com a noção de Deus, entre aspas, Gottesbegriff, o sentido filosófico hermético é orientado para o Deus vivo, para o fato espiritual concreto de Deus, o Pai Celeste cristão e o ancião dos dias dos cabalistas. Não são conceito abstrato, não são noção, mas ser. O sentido metafísico trabalha de modo a sintetizar, por meio da abstração, as leis dos fatos e os princípios das leis. O sentido iniciático ou filosófico hermético, ao contrário, discerne, através dos fatos, os entes das hierarquias espirituais e, através delas, o Deus vivo. Para o sentido iniciático, o espaço entre o princípio supremo e o domínio dos fatos não é povoado de leis e de princípios, mas por seres espirituais vivos, dotados de fisionomias, de orelhas, de olhares, de luz, de palavra e de nomes. Para o sentido iniciático, o arcanjo Miguel não é uma lei ou um princípio, mas um ser vivo, cuja figura é invisível, porque deu lugar à figura de Deus. Por isso seu nome Micael, isto é, aquele que Deus, ele. Ninguém suportaria a visão da figura de Michael, porque ela é Kael, como a de Deus. O sentido iniciático filosófico hermético é o das realidades concretas espirituais. O hermetismo explica os fatos não por leis obtidas por abstração, nem indo mais longe ainda por princípios obtidos por abstração, mas procedendo
dos fatos abstratos aos seres mais concretos, para chegar ao que é mais concreto. Na verdade, o único absolutamente real e concreto de tudo que existe, ao passo que os seres são apenas relativamente reais e concretos. E o que designamos como fato concreto, entre aspas, na verdade é somente abstração da verdade divina. Isso não significa que o hermetismo seja incapaz de absorção e que negligencie necessariamente as leis e os princípios. Ele é um ser humano e, portanto, possui também um sentido metafísico. Possuindo, ele o usa como todo mundo, mas o que faz nele hermetista, no sentido do imperador do tarô, é o sentido filosófico hermético. Ele é hermetista à medida que é dotado de sentido filosófico hermético e serve dele. E se serve dele. Ao passo que o sentido metafísico sozinho faria um hermetista no sentido próprio do termo. Não estaria aqui a tragédia de René Guénon, que, dotado de sentido metafísico, desenvolvido e privado no sentido filosófico hermético, procurava o espiritual concreto sempre e em toda parte? Por fim, casado do mundo das abstrações, esperou encontrar, cansado do mundo das abstrações, esperou encontrar a libertação do intelectualismo, mergulhando no fervor da massa muçulmana em oração da máquina do Cairo. Última esperança de uma alma sedenta de exposição mística e definhando no cativeiro do intelecto. Se é assim, que a misericórdia divina lhe conceda o que ele tanto procurava. Pode-se observar aqui que a última orientação de René Guénon na direção da fé do povo mais simples, da promessa da religião mais simples, não é destruída de razão, não é destituída de razão. Porque o sentido filosófico hermético tem mais coisas em comum com a fé simples e sincera do povo simples do que a metafísica abstrata. Para o crente do povo, Deus vive o mesmo se diga ao hermetista. O crente se dirige aos santos e aos santos, para o hermetista, eles são reais. O crente acredita nos milagres, o hermetista vive na esperança do milagre. O crente reza pelos vivos e pelos mortos, o hermetista dedica a todos os seus esforços, no domínio da magia sagrada, ao bem dos vivos e dos mortos. O crente respeita tudo o que é tradicional. O hermetismo faz o sucesso. Que dizer ainda? Talvez que o imperador deve sua autoridade não ao seu poder, visível ou invisível, sobre os seres humanos, mas ao fato de ele os representar perante o céu. Ele tem autoridade não por ser sobre-humano, mas por ser muito humano, por representar tudo que é humano. O rei Davi era mais humano do que todos os homens de seu tempo. Por isso foi ungido por ordem divina pelo profeta Samuel e por isso o Eterno lhe fez a promessa solene de que seu trono seria estabelecido para sempre. O trono, o posto de representante da humanidade, jamais desaparecerá, portanto. E é o ponto de vista, e é esse o ponto do imperador. É essa a verdade, a verdadeira autoridade. Também a filosofia hermética tem ideal humano. Os seus exercícios espirituais, os seus arcanos perseguem o fim prático da realização do homem da autoridade, do homem pai. Este homem é mais humano do que os outros. É ele o que digno do trono de Davi.
O ideal humano do hermeticismo prático não é o super-homem de Nietzsche, nem o super-homem da Índia mergulhado na contemplação da eternidade, nem o super-homem hierofante de Gurdjieff, nem o super-homem filosófico dos filósofos estoicos e dos vedantistas. Não, o seu ideal humano não é o mesmo, não é o homem tão humano que contenha e traga em si tudo o que é humano e o que seja o guardião do trono de Davi. E o divino, que é feito da manifestação do divino? O hermetismo prático é a alquimia. Isso significa que, quanto mais verdadeiramente humano alguém se torna, mais manifesta o divino subjacente na natureza humana, o qual é a imagem e a semelhança de Deus. O ideal da abstração convida os seres humanos a se desfazerem da natureza humana e se desumanizarem. O ideal da transformação alquímica, do hermetismo, ao contrário, oferece aos seres humanos a via da realização da verdadeira natureza humana, que é a imagem e a semelhança de Deus. O hermetismo é a reumanização de todos os elementos da natureza humana, o retorno deles à sua verdadeira essência. Como todo metal vil pode ser transformado em ouro ou prata, assim também todos os poderes da natureza humana são suscetíveis de serem transformados em ouro ou prata. Isso é, naquilo que eles são, quando fazem parte da imagem e da semelhança de Deus. Mas para voltarem a ser o que são em sua essência, eles devem ser submetidos à operação da sublimação. Essa operação é a crucificação para aquilo que neles é vil e, ao mesmo tempo, é o desabrochar do que é a sua essência verdadeira. A cruz e a rosa cruz, é o símbolo dessa operação para a realização do homem verdadeiro humano. Por isso, o imperador do tarô renuncia a 4 liberdades arbitrárias da natureza humana. Nesse sentido, ele está crucificado como o símbolo real do vazio que se segue por causa da renúncia é a chaga. Pode-se dizer que o imperador tem 4 chagas. E por essas 4 chagas que se verifica nele a manifestação da imagem divina e da semelhança da natureza humana. O divino da natureza humana e o divino que a transcende, para manifestá-lo é necessário uma chega a mais. São necessários 5 chagas. E a lâmina seguinte, o Papa, que nos ensinará o arcano da manifestação do divino que é a lâmina seguinte, o Papa, que nos ensinará o arcano da manifestação do divino, que transcende a natureza humana por meio das 5 chagas. Ficamos por aqui. Café com Tarô, Mago Rico agradece e acolhe. Gratidão e até a próxima leitura. Namastê.